Olá pessoal, eu sou Marcos Fava Neves, professor na USP e na FGV, especialista na área de agronegócios. Hoje aqui tem uma surpresa muito legal. Estamos recebendo o Pedro Veiga, zootecnista pela UFV, Universidade Federal de Viçosa, fez um mestrado lá também. No doutorado ele foi para a Califórnia, Davis, e no pós-doc fez em Iowa. É hoje uma das principais referências na pecuária brasileira em diversos assuntos. Mas nós selecionamos um assunto aqui para vocês que é a sustentabilidade. Ele vai contar histórias muito interessantes de como a nossa pecuária é a mais sustentável do mundo, com exemplos que vocês vão gostar bastante. Esse é o Fatos e Dados, o quadro da Carne do Bem que promove o conhecimento. Pedro, antes de mais nada, é um prazer receber você aqui. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua carreira. Você conseguiu mesclar a parte acadêmica, consultoria, construção de valor na pecuária e o seu trabalho é extremamente louvável. Mas a nossa pecuária tem um problema sério com a questão de sustentabilidade. Se você olha o mundo todo, resolveu, parece que atacar o boi. A gente sabe que sustentabilidade, as tais letrinhas ESG, o Environment, o Social e o Governance. Nós sabemos o quanto que a pecuária é importante na movimentação financeira, como ela está melhorando na questão da governança, do emprego. E aqui eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre a sustentabilidade na questão ambiental. O que você está vendo para a pecuária? O que você pode contar para o pessoal aqui? Bom, professor, antes de mais nada, é um prazer para mim estar aqui com você. Também admiro muito sua carreira, seu trabalho, acompanho já há bastante tempo. Como o senhor colocou, essa questão da sustentabilidade ambiental é a bola da vez da pecuária, né? O boi tem sido culpado de muitas coisas, não de forma correta, a gente sabe muito bem disso, a gente precisa comunicar isso melhor para o consumidor final principalmente, mas há uma ligação clara, porque o boi, queira ou não, ele está no ambiente, ele está numa área de pastagem que tem uma dinâmica muito grande, a gente fala, né, que é a dinâmica solo, planta, animal, então isso envolve muita coisa da parte ambiental. E a gente tem muitos desafios que a gente realmente precisa superar, a questão do desmatamento ilegal, a questão da conexão do boi com o desmatamento da Amazônia, queiramos ou não, gostemos ou não, o consumidor tem feito essa associação. A questão das pastagens degradadas, a gente tem hoje no Brasil em torno de 156 milhões de hectares de pastagens, grande parte delas, infelizmente, em algum processo de degradação. A gente já tem visto uma migração desses espaços degradados para outras atividades, como a soja, por exemplo, tem avançado muito. Mas é um tema que ganhou muita notoriedade, principalmente com a COP26, a questão das emissões de metano, aquecimento global. Então é uma questão muito forte hoje na pecuária, que a gente precisa cada vez mais conhecer, comunicar melhor, não só o pecuarista, mas principalmente o consumidor final. Eu diria, né, Pedro, que a gente tem um mar de oportunidades na questão da sustentabilidade ambiental da carne bovina. E nós vamos conversar um pouquinho mais, que você vai contar histórias reais que estão dando certo, abraçando esse mar de oportunidades. É isso aí, a gente costuma falar que o boi não é o problema, né? Na verdade ele é a parte da solução dessa questão ambiental e tem muitos cases bacanas aí que a gente vai poder falar um pouquinho sobre eles. Pedro, eu acho que o que a pessoa gosta de ver mesmo é coisa acontecendo. Você podia citar alguns dos inúmeros exemplos que você conhece de show de sustentabilidade ambiental na pecuária brasileira? Bom, mas a gente tem vários exemplos, né? É importante a gente deixar claro que o pecuarista brasileiro já tem feito um dever de casa bem feito nessa questão ambiental, ainda tem muito a avançar. Costumo falar que o Brasil é um país que tem um código florestal mais rigoroso do mundo, né? Tem uma agropecuária de baixo carbono, mas a gente tem cases bem bacanas que a gente pode apontar, os que me vêm à cabeça aqui. A Apexa, por exemplo, que é a pecuária sustentável da Amazônia, tem até no nome a questão da sustentabilidade. A Liga do Araguaia, o Programa de Produção de Bezerros Sustentáveis lá do Vale do Araguaia, Vale do Juruena, o Programa Pecuária Verde, que já se encerrou, mas que foi um dos pioneiros dentro dessa questão da sustentabilidade na pecuária brasileira, e o Conserve também, junto com o ABC do Cerrado, são os principais que eu acho que têm feito um trabalho muito bacana com essa questão da sustentabilidade na pecuária de corte no Brasil. Pecuária verde. Como que é possível ter pecuária verde se falam tão mal da nossa pecuária? Pedro, conta o exemplo do Pecuária Verde. Bom, o projeto Pecuária Verde é outro case muito interessante de como que o boi, como o senhor comentou, ele entra como um agente transformador dessa questão da sustentabilidade.
Esse case, esse exemplo, na verdade, ele ocorre na região de Paragominas do Pará. É uma cidade que até então, antes desse projeto, estava no arco do desmatamento, era um dos municípios com a maior taxa de desmatamento na região ali do Pará. E foi um esforço conjunto de sociedade civil, sindicato rural, e aqui a gente não pode deixar de exaltar o nome do pecuarista Mauro Lúcio, que foi um grande líder desse projeto, juntamente com algumas organizações não governamentais. Então o foco principal era restaurar a questão ambiental, aumentar a produtividade em áreas de pecuária, consequentemente reduzir a pressão sobre novas áreas, diminuir o desmatamento. Eles conseguiram aumentar em 78% a produtividade nessas áreas, basicamente por melhorias em processos e tecnologias pecuárias já consolidadas, mas que às vezes não chegam no campo, manejo de pastagem, correção do solo, fertilidade, etc. Contou com grupos importantes pesquisadores do Brasil, o professor Moacir Corse, da Exalc, o professor Matheus Paranhos, da Unesp, com um foco muito grande em bem-estar animal. E depois de todo esse processo, eles conseguiram melhorar a rentabilidade, valorizar o pecuarista e reduzir drasticamente o desmatamento. Então, Paragominas ela é considerada hoje um exemplo de um município que fazia parte do arco do desmatamento, era conhecido por ser um dos principais desmatadores e que hoje é conhecido como um município que saiu desse círculo vicioso e se tornou um município com a pecuária desenvolvida. Claro, tem muito a fazer ainda, mas o Pecuária Verde foi um exemplo notório de que isso a gente consegue fazer essa mudança. Outro exemplo fantástico, né, Pedro? Vocês viram aí como é que o ser humano, junto com o nosso boi, conseguiu transformar uma região que era exemplo do que não podia ser feito em exemplo do que deve ser feito. Simplesmente espetacular. O Programa de Produção Sustentável de Bezerros. Bezerro que vai ser depois transformado no animal, que faz parte da cadeia da carne bovina. Conta um pouco mais para a gente desse exemplo, Pedro. Bom, professor, esse exemplo também ele vem muito a calhar na nossa discussão porque ele tem um foco muito claro na produção de bezerros, ou seja, na cria. E a gente tem discutido muito essa questão de sustentabilidade da pecuária e às vezes a gente deixa de discutir profundamente a cria. Se a gente levar em conta a pegada de carbono, o impacto ambiental da pecuária, a cria ela tem um papel crucial nisso, né? Uma vez que a gente ainda tem uma pecuária de cria ainda com muita coisa a evoluir. Eu costumo dizer que a pecuária de cria é onde a gente tem as grandes oportunidades. E esse programa de produção sustentável de bezerros é uma ação lá na região do Vale do Juruena, no Vale do Araguaia, no Pantanal do Mato Grosso, ali na região de Cáceres, liderada pela Acrimate junto com o IDH e com participação de fundos privados, de empresas privadas, a Cargill, o Grupo Carrefour. O objetivo principal é pegar o pequeno e o médio produtor de bezerro que ainda usa práticas obsoletas de produção e evoluir a escada tecnológica desse produtor de forma que ele vai produzir um bezerro de melhor qualidade, que vai ter um impacto na cadeia como um todo, obviamente que vai melhorar a produtividade, vai melhorar a rentabilidade e vai ter uma consequência direta na sustentabilidade, ou seja, produzindo mais, diminui a pressão por área, então isso leva a uma melhoria da questão de menos desmatamento. Esse programa ele tem uma assistência técnica muito forte, o objetivo é levar conhecimento, é levar tecnologia, extensão rural a esse produtor, de forma que ele seja incluído no processo. Só para finalizar, né, pessoal, a gente tem falado muito de sustentabilidade, eu acho que 3 letrinhas falam muito bem o que a gente precisa. A gente precisa produzir, a gente precisa conservar, mas a gente também precisa incluir. Não é questão de excluir quem não está adequado, mas sim levar tecnologias, levar extensão rural para que ocorra essa inclusão, principalmente do pequeno e do médio, que isso tem um impacto muito grande na cadeia como um todo. Obrigado, Pedro. Vocês viram então aqui casos, e esses exemplos são importantes muitas vezes porque você pode contar uma história para a pessoa se engajar na causa e ver que muitas vezes ela estava enganada. Nós temos aqui no Brasil a pecuária mais sustentável do planeta e o boi é solução para problemas ambientais. E por que não começar contando histórias que deram certo para que as pessoas se convençam e entrem nessa questão da sustentabilidade da carne bovina? Como a gente falou aqui no começo, a sustentabilidade tem que ser ambiental, tem que ser toda a pegada social e a pegada de transparência e de governança. Nós sabemos quanto que a cadeia emprega no Brasil, nós sabemos quanto que ela arrecada de impostos e nós sabemos o esforço hoje das associações de pecuaristas, dos frigoríficos, em ter transparência, ter governança e trabalhar cada vez mais a elevação dos patamares de sustentabilidade. E com esses exemplos, as pessoas se convencem de que isso é real.
Eu queria aqui agradecer você, Pedro, mais uma vez, né, quando eu disse para vocês no começo a minha admiração. Eu acho que são técnicos como o Pedro que têm feito esse caminhar da pecuária em direção à sustentabilidade, ganhar velocidade. Valeu, pessoal. Pedro, muito obrigado aí pela sua presença. Eu agradeço, pessoal. Um abraço. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas histórias. Se inscreva no canal, participe, mande esses materiais para outras pessoas, que você vai contribuir para a sustentabilidade da pecuária brasileira. Esse foi mais um Fatos e Dados, o quadro da Carne do Bem, que promove o conhecimento comigo, Marcos Fava Neves.